Como ser empresário não é uma profissão, um ofício regulamentado, qualquer um pode ser sem qualquer qualificação. Empreender é um ambiente complexo. Tu pode fazer tudo certo e o mercado mudar à sua volta. Como é que você se protege das variáveis que você não controla? Usando as variáveis que você controla com o máximo de inteligência, competência e excelência. Então, antes de pensar produto, vendas e até marketing, eu colocaria cliente, produto e venda. Então, o negócio nasce de um cliente que você quer servir. O marketing está em tudo que existe no negócio. Não existe empresa que não faz marketing. Toda estratégia ali de marketing e vendas, ela vai saturando, né? Vai ficando mais caro o cliente, mais concorrentes vão te copiando. Você meio que tem que ir inovando, né? Eu falo assim, o nosso trabalho de publicitário e vendas é chamar a atenção e fazer o cliente agir. Reduzir o máximo o tempo entre a atenção e a ação. Da V4 tem algumas reclamações no Reclame Aqui. O que você tem a dizer sobre isso? Vender cada vez mais. Esse talvez seja um dos top 3 maiores desafios de toda e qualquer empresa. E eu estou aqui, nessa edição do Pode Acelerar, um dos caras que mais entende de vender cada vez mais, tanto é que o nome da empresa dele é V4, porque tem a ver com venda. Estou aqui com um empreendedor que eu respeito muito, Denner Lippert, fundador e CEO da V4 Company. Seja bem-vindo, Dennerzão. É isso aí. Estamos aí de novo, faz uns 3 anos que eu estive no último episódio. Pois é, despioramos muito de lá pra... Demoramos muito. Viramos paz. Viramos pais, quase É juntas. isso aí. Cara, É. muita gente não sabe por que chama V4 e eu adoro, né? Por que a V4 chama V4? V4 vem do propósito que a gente entende que o marketing tem, né? Que é vender o produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes e vender pelo maior valor. Então são as 4 formas de vender, né? Ou você tem que vender o produto pela primeira vez, vender para mais pessoas, vender mais vezes para essas pessoas e vender com mais valor agregado, né? Ou seja, mais caro. Então a gente entende que isso é o principal oxigênio do negócio, foi o propósito que a gente escolheu correr atrás ao longo dessa última década. Aí faz 13 anos que a gente começou esse negócio, né? Muito bom. Por isso V4, Por né? isso V4. E alguns números lá da V4 pra galera ver Legal. esse trabalho incrível que vocês vêm Sim. fazendo aí. Hoje a V4 tem 13 anos de existência, são 250 escritórios no Brasil, franqueados, que administram parte do marketing de 7.200 empresas simultaneamente, além de outras 24.000 que já passaram na nossa mão ao longo dessa década. Hoje, em mídia, essas marcas investem aí cerca de quase R$ 1 bilhão de mídia no ano que a gente administra parte desse orçamento, para movimentar para elas aí cerca de 10 bilhões de receita direto do nosso trabalho. São 4.000 pessoas que estão nesses escritórios ajudando esses clientes e é isso. Uau. Ó, pra você ver, os caras ajudam aí 7.000 É empresas isso. em marketing e vendas. Então, com certeza, a gente vai aprender muita coisa aqui pra gente poder vender mais, né? E em 2019 a gente fazia cerca aí de R$ 300 mil de receita mês na V4 e hoje a gente faz cerca de 42 milhões de receita mês na rede da V4, mesmo KPI, né? Então a gente aumentou aí mais de 100 vezes de tamanho em 5 anos. Uau, vocês fecham mais de 40 milhões em contratos por mês Por hoje. mês. 40 milhões mês, Muito bom, isso aí passa o mel, hein? É, Mel então. grosso. Passa o mel. Ô, Denner, pra mim, aumento de venda, geração de receita são sinônimos e é um tripé, que é produto, marketing e vendas. Aham. Você concorda que é um tripé ou tem alguma coisa aí que falta como um dos pilares? Tá. Vamos mais pro macro Tá bom. da filosofia, depois a gente vai Cara, com algumas dicas excelente. práticas, assim, em cima desse... Para mim, eu não discordo, o problema ou a oportunidade que de expandir esse conceito é o que é marketing, né. Vendas é mais objetivo, produto é mais objetivo. Porque eu pensei enquanto falava: "Pô, vou adicionar um quarto aqui que me veio à cabeça, mas talvez esteja dentro de marketing, mas é tão importante quanto os demais", que é consumidores, né, cliente. Então antes de pensar produto, vendas e até marketing, a depender do que você entende como marketing, talvez eu tiraria o marketing e colocaria produto, porque marketing é tudo isso junto. Eu colocaria cliente, produto e venda. Então, o negócio nasce de um cliente que você quer servir. Então, pô, acelerador, você, pela sua história, se identificou com esse público que ele é você, né? Você é um empresário, que você, pô, eu fui empresário e quero servir mais empresários nesse novo negócio. Quando você cria o acelerador, então você define primeiro o que você quer servir esse cara. Aí depois você pensa o produto. Pô, vou fazer isso através de uma imersão, né? Que é o primeiro produto lá que você faz. Depois você pensa, beleza, como é que eu vendo? Aí você escolhe uma forma de vender. Talvez tudo isso junto seja o marketing, Uhum. né? Que é o mercado em movimento, mercadologia, o estudo do mercado, que é cliente, produto e
GTM, que a galera chama, né, go to market, em vendas, o Aham. que for. Então, isso é muito legal. Pra você Isso que o eu penso. marketing é esse guarda-chuva maior ali. Pra mim o marketing, marketing é a mercadologia, a ciência do mercado. Uhum. Quais são os elementos do mercado? O elemento do mercado é cliente, produto e a interseção entre eles. Como é que eu levo esse produto até o cliente, Pra que eu você o chamo ele de marketing ele vendas. tá em cima da venda, ele não tá lateral à venda. O marketing está em tudo que existe no negócio, não existe empresa que não faz marketing. Porque o marketing a partir do momento que tu decidiu servir alguém, tu tá fazendo marketing, que é mercado e movimento, ciência do mercado. Uhum. Então como se fosse um corpo humano, uma empresa, o marketing é o cérebro, né, então ele comanda, e o Hum. resto é o resto. Parte dos outros órgãos é publicidade, propaganda, PR, produto, cliente, CAPEX, loja, sala, branding, tudo é parte do que o marketing comanda, que é o cérebro. Então, o marketing é um conceito muito mais ah, inerente a tudo que tem no negócio. Aham. E que erros básicos de marketing vocês veem as empresas comentando muito, né, as pequenas e médias empresas em Perfeito. geral aí? Eu acho que o maior erro, cara, é o cara chegar aqui no acelerador ou na V4 e falar: Marcos, eu tenho uma máquina de escrever, sou uma fábrica de máquina de escrever. Como é que eu cresço uma empresa? Como é que eu vendo? Fala, cara, fudeu, ninguém quer comprar máquina de escrever. Então, o maior erro é achar que a empresa é o produto e não é o cliente. Então, a empresa é o cliente, o produto serve ao cliente. Ou seja, você precisa mudar o produto a todo momento a depender da demanda do cliente, senão a sua empresa está fadada ao fracasso, porque todo produto morre. Então, para mim, esse é o grande hack. Uma vez que tu entende que tu tá ali para servir o cliente e você deriva todas as decisões e ações a partir dele, você fica mais inteligente na sua forma de gerir. E aí tudo fica mais fácil. Se apaixonar mais pelo cliente do que pelo produto. E pela forma de vender. Então, o Spotify vende com app. Pô, mas o Spotify criou uma solução bizarramente boa para uma massa de clientes brutalmente grande, né, e muito bem servidas com a solução dele versus alternativas. Enquanto não existia Spotify, tu tinha que piratear música ou comprar no iTunes. Aí ele vem com uma solução, cara, revolucionária pra época. Tu dá um clique e escutar a música, não era assim, né, tu tinha que esperar, carregar, pirateando ou comprando. E ser dono da música, baixar, ter storage. E o que você paga pelo Spotify, pelo que você recebe, tem o que eu chamo muito de desproporcionalidade. Eu vejo que muitas empresas que vendem muito, elas são desproporcionais. O que elas cobram chega a ser até pouco perto do valor que elas entregam em destrava. Interessante. Netflix é muito desproporcional, os caras gastam bilhões para produzir séries, filmes e tal, e tu paga, sei lá, tá R$ 49, R$ 99 Ele nem por sabe mês. direito o preço, porque é tão irrelevante dado o E valor. isso, dando um exemplo mais físico, de varejo, camarão internacional do Coco Bambu, acho Aham, que tá uns R$ 150. Os caras têm uma super loja que gastaram 5 milhões. sim, Cara, alimenta 3 pessoas, sim. às vezes 4. Então você vai num super ambiente, você paga R$ 150 para comer um Aham, prato gostoso, camarão gourmet, que poderia custar R$ 500, sim. sabe. É buscar essa desproporcionalidade. Claro que dependendo do posicionamento de cada Uhum. empresa, nem sempre isso vai se Sim. encaixar, né. É. Uma bolsa Chanel talvez não é tão desproporcional assim, né, ou uma coisa mais de luxo, Talvez né. para complementar esse teu ponto, talvez seja uma equação entre esforço e valor, né. O valor que eu quero obter, em relação ao esforço que eu preciso fazer para obter esse valor, o saldo tem que ficar positivo. Então, pô, tu quer ter esse valor da experiência do coco bambu ali, que é comer a comida do padrão Você internacional está falando da perspectiva do do consumidor, consumidor. eu Então consumidor, o valor que eu é, quero obter versus o o esforço, né. esforço que eu tenho que fazer. Então, pô, tu tá falando que eu quero ter o valor que é a experiência de uma cozinha top. Como é que eu consigo acessar isso? Qual que é o esforço? Pô, se eu comprar o camarão e fazer em casa, ferrou, né, é um puta trampo. Não fica muito assimétrico, né. Aí tu vem com o coco bambu e ele te traz uma opção assimétrica opostamente, que é o termo que tu utilizou, que foi Desproporcional. desproporcionalmente positivo. Então vamos dizer assim, o nível de valor é 10 para um esforço 5. Então, pô, fico positivo. Se o esforço fosse 15, talvez ficasse negativo, né. Exato, exato, exato. Então a Chanel, apesar de ser cara, talvez a relação ainda seja positiva, Sim, porque o valor que você quer obter pelo preço que ela está te cobrando, talvez seja positivo, né, o status, sim. a qualidade do O produto, a valor é mais proximidade, intangível, mas o valor tá lá, né. tá lá, senão não rolaria a transação. Que eu até vi esses dias um reels que viralizou na internet, os chineses falando: "Ai, faça a mesma bolsa aqui Chanel, Aham. Hermès, é
tanto, e a galera falando: "Ah, é bizarro como as pessoas são burras, pagar muito mais na bolsa", Sim. e a galera não saca que não se quando eu compro um Patek Philippe que eu tô usando, eu não tô comprando um relógio. Não, eu estava comprando a funcionalidade. Total. Senão tu usava um Apple Watch, nem usava nada, né, você Exato, olhava o horário no exato, relógio, no exato. Não, celular. e muitas vezes, inclusive, meu relógio nem tá o horário aqui, que eu não dou Esquece de dar conta. corda. É, mas eu tô comprando o quê? Cara, o prestígio, a autoconfiança, a autoestima que isso me gera, o sentimento de conquista, Identidade. poder de presença, identidade, né, uma série enfim, de atributos, Eu né. penso assim, você quer entrar, quer se apresentar para alguém, e tu quer transmitir uma imagem, que é parte da sociedade, a sociedade é cheia dessas relações. O custo que você teria de transmitir essa imagem seria X. Talvez com todas as marcas que tu escolhe se associar, porque toda transação de acessório, roupa, é um custo para transmitir uma imagem, um custo de associação. Talvez ele tá te dando um atalho, né, quando É tu isso aí. paga esse valor para acessar, Uhum, essa marca e se associar a ela. Talvez uhum. parte seja isso, mas enfim, é um exemplo disso. Mas tudo nasce no Seu consumidor. Rolex é muito bonito. Obrigado. E que outros erros de marketing você vê as empresas cometendo, as pequenas e médias? Ou erros de mídia? Tá. Aí beleza, então, ó, vamos dizer que a sua empresa sanou a questão de entender o consumidor, e ela sanou a área que constrói produtos, soluções e ofertas para o cliente, tá. Então, essas são as 2 coisas, eu entendo muito bem meu cliente, e eu criei uma área de construir produto, tá. Então toda hora eu tô pensando como servir mais vezes o mesmo cliente, então eu vendo para aquele cliente, eu vendo mais vezes, eu vendo pelo maior valor, tá. Então é isso, tô conseguindo pegar um cliente e extrair muito dele, porque eu tô conseguindo servir ele com múltiplas ofertas, e as ofertas que estão desatualizando, eu tô atualizando. Hoje eu vim aqui, tô aqui contigo faz horas, te contei um pouco da atualização do meu portfólio, né, tentando servir melhor o meu cliente, sempre nesse esforço, que é uma derivada de uma área de produto. Se isso estiver bem feito, só vai faltar, teoricamente, resumindo a nossa área aqui, o go to market, eu preciso alcançar mais gente. Então, então tu vai ter 2 tipos de empresa, a empresa que não resolveu essa área e está tentando ir ao mercado e não está conseguindo fechar a conta, porque a oferta é fraca. Vai ter a empresa que tem a oferta perfeita e não está indo ao mercado com força, Uhum. onde, por exemplo, ela tem um time de vendas pequeno. Quantas empresas estão nos ouvindo aqui que o time de vendas do cara é 3 vendedores, 4 vendedores? Aí eu falo: "Cara, dobra teu time, é só 4 pessoas", entendeu? Tá investindo menos de R$ 10.000 em mídia. E vendedor muitas vezes se paga de uma maneira muito óbvia. Não, e o risco é muito baixo, porque, pô, o salário base de um vendedor no Brasil é o quê? R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000 é o custo do cara com a CLT, no base. Pô, se tudo é errado, tu vai perder 3.000. Se tu botar 3 caras, se tudo é errado, tu vai perder 10.000. Pô, muitas empresas que estão nos ouvindo podem perder 10.000 para versus o que ela tá deixando de ganhar, né? Que é os eventuais 100.000, 200.000 que que esse grupo de 3 vendedores gerariam de receita adicional. Então, ou ela está ferindo no core da oferta, que é pouco que a gente falou até agora, Que seria erro de precificação, de oferta, de portfólio, de entender o portfólio consumidor. consumidor, uma proposta de valor, né, que Isso, converta, uma oferta tem um bom negócio, né, eu falo para as isso. empresas: "Você tem que ter um bom negócio para oferecer para o teu cliente-alvo". Exato. Ou ela está pecando no que a gente chama de GTM, que é Go to Market, ir ao mercado, que é mídia, time de vendas, canais e todas as derivadas dessa parte. Seria gerar demanda e converter demanda. Exato, porque tu já Uhum, tem a boa oferta. uhum. Não, eu vejo às vezes tem empresa que está investindo 10.000 por mês no Google, Aham. Google Ads. E aí o retorno tá bom, o cara investe 10.000, Uhum. fatura 100, e mesmo olhando para a margem, cara, investe 10, ainda sobra 20.000 de lucro, isso na primeira transação, né. Aham. Porque muitas vezes na primeira venda você vai empatar ou ter pouco lucro, às vezes você perdeu um pouquinho, mas adquirir um cliente para vender mais vezes pelo Sim. menor valor. E aí, pô, tem 10.000 de mídia no Google ali, que na primeira venda a conta tá fechando, aí você chega no empresário: "Por que você não tá investindo 30, 40?" Ele: "Ai, tenho medo, será que vai funcionar? Não dá". Sim. Que é bem isso, né, a empresa faz esse go to market, né, esse Aham. marketing venda ativo de uma maneira tímida, né. Time da É, Eu estava falando hoje com o meu barbeiro, por exemplo, foi lá cortar o cabelo, ele estava me contando lá sobre as lojas que ele tem lá. O cara é um barbeiro, que todos nós conhecemos, somos consumidores, né, pelo menos os homens, mas as mulheres têm algo correlato. E ele tem lá 2 lojas. Aí ele tá falando: "Pô, eu fiz várias coisas de mídia aqui com os gestores de tráfego, o negócio não funciona". Aí falou: "Pô, me fala um pouco mais, cara, vamos lá. Quanto que tu investia?" Aí ele falou: "Ah, investia R$ 700 por mês".
Falei: "Beleza, pouco dinheiro, mas beleza. Quanta demanda vinha?" Cara, vinha pouca demanda. Falei: "Tá, mas quanta?" Havia uns 4 agendamentos por dia apenas, que os caras marcavam lá. Aí eu falei: "Putz, mas qual que é o teu ticket?" Sei lá, cento e poucos reais, eu sei que ele, como dono da loja, ficava com R$ 50 de margem ali, que depois ele paga o resto para o barbeiro fazer a operação, né. Então ele fica com 50% daquela transação, cerca de R$ 50. Aí eu falei: "Cara, então se tu coloca R$ 700 e se tu trouxer tu tá falando que tá levando uns 4 caras por dia, pô, tu tá fazendo 40 vendas, a cada 10 dias, tu tá fazendo, 80 vendas novas com esses R$ 70, tu tá gastando R$ 60, R$ 50, algo nessa linha para trazer um cliente que já te deixa R$ 50 na primeira transação. Quantas vezes o cara volta na média? Ela falou: "Ah, na média o cara volta a cada 40 dias, 30 dias". Falei: "Então ele volta umas 10 vezes no ano?". "Volta umas 10 vezes no ano, barbeiro, né, tu tem que voltar". Então tá dizendo que ele deixa uns R$ 500 de margem na tua mão. Deixa. Então teu trabalho de marketing estava excelente. O problema é que tu estava tímido, tu não estava escalando. Então tu tinha uma oferta boa, estava tracionando bem, estava no canal certo, só que eventualmente o cara não estava fazendo a conta. Ele tinha uma máquina onde ele colocava R$ 50, né, por cliente, vamos arredondar que o custo de adquirir aquele cliente era R$ 50, e esse cliente já meio que se pagava no primeiro mês, já gerava margem suficiente para pagar aquele custo no primeiro mês, então ele não tinha nenhuma curva J de caixa, e ele fazia em um ano cerca de 5, 10 vezes aquele real dentro de um ano, na média, fora os clientes que estenderiam para o próximo ano. Então, no fim das contas, toda a jogada de marketing que vai conectar o que a gente falou de produto e de go to marketing, é uma arbitragem de LTV e CAC, né, que é esse valor que a gente obtém do cliente versus o custo de adquirir. Então, a maior parte dos empresários que eu converso, que tem uma relação parecida com a que tu falou, eu fico, cara, indignado que o cara não fica tímido, porque o custo de oportunidade é muito maior do que eventualmente o ganho que ele não está tendo no curto prazo, porque esse resultado não perdura por muito tempo, porque o mercado fica mais competitivo, né, e enfim, várias outras coisas por aí. Uhum. Essa relação ali do LTV versus o CAC, né, Uhum. esse faturamento na linha do tempo com cada cliente versus quanto o custo de aquisição desse cliente, depende um pouco da margem de cada Sim. negócio, né, porque eu sei que se diz ali que, se você tem um LTV sobre CAC de 3, Aham. cada R$ 1 de aquisição do cliente, você fatura 3 no LTV, pode ser que a conta tá fechando, Hã. mas depende um pouquinho da margem, né, se a Sim. margem for maior Tá. ou menor, essa relação pode ser maior ou menor, né. É, pra gente desmistificar algumas coisas, LTV, o LTV ele não é a receita, o LTV é a margem trazida a valor presente. Então a receita a gente tem outra métrica que é tipo ARPU, Average Revenue per User, receita média por cliente. Então vamos dizer que o cliente do acelerador aqui, ele faça 2 transações, 3 transações ao longo da vida dele, até você não conseguir nem servir mais ele com o seu portfólio atual. Só que a primeira transação é R$ 10.000, para simplificar. Então ao longo da vida ele vai fazer R$ 30.000 de receita, essa é a primeira métrica. Beleza, agora isso não é LTV, porque eu não sei qual que é a margem, Hum. vamos dizer que seja 50%. Uhum. Beleza, então tu tem R$ 15.000 de margem de contribuição no tempo. Isso Na é linha do LTV? tempo. Não necessariamente, porque depende de quanto tempo ele demora. Se ele demorar 3 anos para deixar essa receita, o valor do dinheiro no tempo já não é R$ 15.000, talvez seja 10, seja 8,5 hoje. Por Uhum. que que é importante trazer a valor presente? Porque o teu CAC é o custo de hoje, né. Entendi, Paga hoje, o CAC vai entendi. receber em 3 anos, Então calcular o LTV em cima da margem de contribuição trazido a valor e presente. fazer um VPL, um valor presente Isso, líquido ali. exato. Por É, quê? Aí qual que é o aí gabarito? pode ser 2/1. Então, pode ser na verdade um para um. Tu deveria fazer um. Se o cliente que tu tá adquirindo novo, ele Não, se se for em paga, cima da margem de contribuição, não pode ser 1/1. pode pô. Porque o teu custo fixo já tá pago, vamos dizer que tu seja um negócio É, pré-equivado, verdade, é o verdade. cliente novo. Aham, sim. Tipo aqui, tu tem lá uma sala que cabem 600 pessoas naquela Ah, negócio, ah, botou 500, tá uhum, pago, botou 200, tá pago, eventualmente ali, não sei qual uhum, é o teu custo. aham, Então qualquer cadeira adicional é cliente novo, que tu tem que ter um para um no presente. Agora, uhum. não teoricamente no LTV. Então, Ah, vou tentar pegar uma outra parte da resposta à pergunta. Qual que é o problema desse exemplo que a gente deu? Tu vai demorar 3 anos para buscar o dinheiro. Então, se o teu LTV sobre CAC for um para um, ou seja, não sei como é claro é o CAC pra galera, tu gastou R$ 1 para trazer esse cliente, ou R$ 10.000 no nosso exemplo, o valor presente desse cliente depois de 3 anos é R$ 10.000, deu um para um.
Qual que é o ofensor aqui? É o teu fluxo de caixa negativo, porque tu Uhum. vai ter que desprender caixa para buscar esse dinheiro no tempo para ganhar nada. Uhum. Só que isso também traz um outro fator de risco, que é o mundo pode explodir no meio do caminho e tu não conseguir chegar no 0 a 0, apesar que na média tu chegaria. Uhum. Então qual que é o LTV sobre CAC ideal? É você pagar o custo de aquisição o mais rápido possível. Então se você já tem teu custo fixo pago, e a primeira transação, que é próximo ao exemplo que eu dei do meu barbeiro, Uhum. a primeira transação do consumidor já paga o custo de aquisição, senta a mão, porque tu não tá perdendo nada e não tem risco. Uhum. O único risco é tu não ganhar se ele não voltar a transacionar, Uhum. mas aí tu não tá perdendo dinheiro, tu tá tendo chance. Então imagina que vou pegar o exemplo do acelerador, que é ou de um barbeiro, como tu achar melhor. Mas o negócio do acelerador todo mundo conhece, é um evento, pensa num show, né. Então, no fim das contas, é um evento, um grande evento que tu tá proporcionando. Pô, tu colocou lá 100 pessoas e tu breakivou, tá 0 a 0, não ganhou nem perdeu. Pagou teu CAC, tem 100 pessoas, pagou teu custo de servir os caras. Uhum. Mas cabem mais 600. Esses 600 adicionais, teoricamente, se o teu CAC for 1 para 1 com a margem dele, tu deveria lotar a sala, tu deveria investir até lotar. Por quê? Tu não vai ganhar nenhum dinheiro, mas tu vai ter a chance de vender para 600 pessoas agora, que Uhum. vão estar lá prestando atenção. Uhum. Aí se 10% delas fizer um cross-sell, né, comprar um outro produto do portfólio que tu criou para servir ele, pô, tu tem 60 pessoas que agora é pura margem, porque elas todas já pagaram. Então essa parada, aí conclui numa estratégia de marketing que é a aquisição e monetização. Então tu separa o esforço de adquirir clientes novos, lembra que lá no começo da aquisição, quantos clientes o acelerador tem? Pô, o acelerador traz aí 1000 novos clientes por mês. Mas, pô, já tem 5 anos a empresa, vamos dizer que aqui você, não sei se tu tem isso no Oriabre, vamos dizer que tu tenha 30.000 clientes. Uhum. Pô, uma métrica é aumentar a base de clientes. Pô, esse ano a gente quer terminar com 50.000 clientes, 70.000 clientes, 100.000 clientes que já compraram alguma coisa da gente. Então já tem uma relação. Outra coisa é a monetização, que é onde a gente vem rentabilizando essa base. Em aquisição, a meta é netar, ficar 0 a 0. E em monetização é rentabilizar. É, idealmente não ter um novo custo de venda, Uhum. só o custo de servir. Uma base Uhum. que eu já paguei para adquirir ela. Sim, sim. E aí vocês têm um termo muito legal que vocês falam matemarketing, né? Sim, E o marketing, a venda, enfim, é muito olhar para esses números que as empresas carecem muito disso, né? sim, E até para olhar melhor para isso, o financeiro tem que estar minimamente arrumado. Por isso que a empresa saudável, ela tem ali, né, cada departamento, que é como se fosse um órgão do corpo humano ali, funcionando saudavelmente bem, sim. para poder dar aquela empresa ali mais saudável, né? Isso. E o teu marqueteiro tem que ser um cara que manja de finanças, senão ele não vai entender essa questão de fluxo de caixa, do custo capital no tempo, do risco. Então ele precisa estar entendendo muito de finanças ou de braços dados com o teu CFO, né, com o teu Uhum, diretor financeiro. uhum. Quanto tempo, Denner, na experiência de vocês, porque assim, você falou do caso lá do barbeiro, que na primeira venda ele estava se pagando e investindo pouco. Aham. Estava bom, mas ele estava achando que estava ruim, mas eu vejo que é até exceção, né, às vezes a empresa ela vai ter que investir 3, 6 meses, um ano, para poder aprender a dominar ali o tráfego pago, o marketing Sim, digital ou qualquer novo canal de geração de demanda antes de começar a ter retorno. sim, E eu vejo que um erro clássico das empresas é assim: "Ah, eu nunca fiz tráfego pago, no primeiro mês eu já quero ter um bom retorno, ou no sim, segundo ou no terceiro". Ou eu nunca fiz influenciador, ou eu nunca fiz merchan na TV, sim, ou eu nunca fiz ativação em feira que tem o meu público. sim, Então, às vezes, a empresa ela quer ter um retorno muito na largada, e eu vejo que, na maioria dos casos, na verdade, você vai investir para ter a curva de aprendizado, sim. até aquele novo canal barra estratégia de marketing e venda funcionar melhor. Isso. Você concorda com isso? E você tem prazos para passar? Geralmente nos nossos projetos da V4 é Uhum. 3 a 6 meses para começar a Sim. trazer um retorno melhor. É, o que que a gente tem, assim, a gente não tem na V4 um prazo médio, porque muitos dos nossos clientes já estão numa fase onde eles já sabem o que está acontecendo, então a gente vem para trazer um incremento de resultado, Potencializar. potencializar. Mas o que que a gente tem de conceito, assim? Existem várias pesquisas que demonstram que empresas que testam mais versus empresas um grupo de empresas que testam mais versus um grupo de empresas que testam menos, não só em go to market, mas cultura de testar, as empresas que testam mais crescem mais do que as empresas que testam menos. Então acho que existe um princípio aqui da cultura da empresa que talvez todas deveriam adotar, que é uma cultura de ciência, de teste.
Não só para go to market, mas para teste de produto, teste de forma de atender o cliente melhor, N derivações, teste de forma de criar, de fornecer, de supply chain, por aí vai. Testar em tudo na empresa. Aí beleza, se tu tem essa cultura de teste, o teu orçamento de teste, ele deveria estar numa caixinha que ela tem fundo perdido. Então, ó, do meu resultado, vamos dizer que a minha empresa, ela deixa 1 milhão de resultado por ano, tá? E a minha meta de retorno sobre o capital investido, tudo que eu aloquei na empresa, o valor que tem ali no balanço da empresa, eu preciso ter 50% de retorno sobre o capital investido. E eu aloquei, sei lá, 1 milhão nesse negócio ao longo do tempo, o patrimônio alocado. Então, eu precisaria retornar pelo menos 500 mil para os acionistas para ter um retorno sobre o capital investido minimamente atraente versus a alternativa que seria aplicar o dinheiro na renda fixa. Então, beleza, se sobrou 1 milhão e tu tem que retornar 500 mil, só precisa da metade do dinheiro. Tu não precisaria distribuir 100% do dinheiro, porque tu faria 100% de retorno sobre o capital. Aí tu pode olhar para isso e falar, cara, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir 90%. Vou estourar no retorno sobre o capital, vou fazer 90% de ROIC, de retorno sobre o capital investido. Mas esses 100 mil que sobrou, esse eu vou usar para testar. Então vai dar ali um pouco menos de 10 mil por mês que eu vou testar. Vou contratar um gestor de tráfego, vou testar Google, vou testar TikTok Shop, vou testar Mercado Livre, vou testar, eventualmente fazer um evento. E eu não tenho a pretensão de que aquilo destrave uma avenida de crescimento. Eu, até é um objetivo no futuro, mas no curto prazo eu quero que ele me dê um insight, que me dê um aprendizado. Aí eu fui lá, tateei TikTok Shop, tateei influenciador, tateei meta, e eu fui vendo essas métricas responderem. Se der certo pra caramba, se tiver uma puta relação de retorno sobre investimento, nunca vai ser algo explosivo porque tu alocou pouco dinheiro, dado que o teu negócio é um negócio desse tamanho. Mas ele te deu um sinal consistente de auditável por métricas, que você pode agora fazer um planejamento em cima desses dados. Pô, então se a gente já tem, vamos dizer que no 6º mês, começou a acertar a mão na meta e jogar para um WhatsApp que cai no vendedor, né? Que mídia é só uma parte da equação. Pô, essa jornada meta, WhatsApp, vendedor, tá tendo uma relação perfeita aqui de retorno, né? Tô pagando o cliente no D0, como a gente explicou. Pô, agora então eu vou separar 10 mil só para essa jornada. Fora os 10 mil de teste. Agora eu espero que dê um retorno, porque eu tenho dados que mostram que tem retorno. Então isso já vira plano, não vira experimento. E aí eu já tenho uma expectativa de resultado. Agora, o cara vai aprender em 6, 1 ano, 12 meses, 18 meses. Não sei como é que aqui tu pode responder, mas até onde eu conheço todas as empresas que gerem bem o negócio, elas têm sempre uma verba de teste. Ela vai mudando. Talvez no acelerador um dia foi 10 mil, 5 mil, 1.000. Hoje talvez tu topa, hoje a gente tá falando de testes de 10, 100 mil, 1 milhão às vezes por ano. Porque no teu orçamento, 1 milhão no ano não vai afetar teu ROIC, né, que tu espera dado o teu tamanho. Aí vai dimensionando esse tamanho do teste a depender do tamanho do negócio. Meu primeiro teste foi R$ 400. Hoje eu faço testes de R$ 400 mil. Porque no meu orçamento já não mataria o meu retorno sobre capital que eu preciso retornar para os meus acionistas, by the way, eu sou um Aham. mínimo, entendeu? Eu lembro a primeira campanha que eu fiz no Google AdWords, chamava Google AdWords, aí vira Aham. Google Ads, né, foi em 2007, e eu tinha R$ 25 de verba para gastar. Caralho, era um Eu bom tempo. consegui convencer meu pai na luta ali ainda, assim, sabe. A Alocar gente R$ 25. porque tudo bem que R$ 25 naquela época eu devia ser o quê? R$ 500 hoje? Aham. Não sei, tô chutando Quando? aqui. Que ano que era? 2007. Pode ser. R$ 250, 500, sei lá, que seja 250. Então, Uhum. assim, 25 daquela época, né, que tudo bem, Aham, não é 1000, não é mais que 1000, né. aham. E porque antes, pô, a gente é acostumado a panfletar em semáforo, fazer outdoor na Loucura. cidade, e aí você, né, às vezes o empresário não tem essa disposição ali para testar, e às vezes num teste você acerta ali uma avenida de crescimento, e aí você tem que pôr gasolina, né. É, Eu falo muito para as empresas, intensifica o que está funcionando, mas tem uma beiradinha aqui para você ir descobrindo coisas novas, até porque toda estratégia ali de marketing e vendas, ela vai meio que saturando, né. vai. Vai ficando mais caro o cliente, mais Uhum, concorrentes vão te copiando, uhum. então você meio que tem que ir inovando, né. Você Sim. percebe isso em todos os segmentos, de certa forma? O meu medo desse fato é a empresa que olhar para isso, ela achar que está saturando com R$ 700 de investimento, que às vezes o cara pensa isso, né. Então, sim, existe uma tendência natural do custo ficar maior, né, porque
tu tem uma demanda reprimida no começo, né, tu tem um time que consegue atender facilmente os leads que vêm, aí tu vai ter vários ofensores na escala, que é, o time já não consegue suportar, tu também tem que escalar time, né, tu também vai sair de um público que já é quente, vai ter que ir para um público frio, então vários ofensores ali pra estratégia. Mas ainda assim a conta normalmente fecha. Às vezes o cara vai dobrar o CAC dele, triplicar, que é o teu caso, teu CAC 5 anos atrás devia ser um quinto do que é hoje, Exatamente. mas ainda a conta fecha. Sim, Tu sim. ajustou um pouco o preço e tudo mais, mas E antes a gente perdeu muito pouca margem, por quê? Por causa do volume, e então talvez a LTV também, porque tu criou outras ofertas, né. sim, sim. E por vender volume, eu rateio melhor toda a minha despesa fixa, né. Exatamente. Folha, enfim, toda a Porque estrutura de custos fixa, hã, quanto mais você vende, mais você rateia. isso. O fato é, falar com muitas pessoas é absurdamente barato e absurdamente garantido. Hoje no Brasil, nas nossas campanhas lá, que a gente coloca muito dinheiro para os clientes, a gente acompanha o custo médio de imprimir para 1.000 pessoas, por exemplo, na Meta, é R$ 13, custo médio cross todos os clientes no Brasil inteiro. Ou seja, cara, é muito barato, quanto é que era na tua época imprimir 1.000 panfletos? Era mais do que R$ 13. É isso aí, é isso aí. Então, pô, ainda tem que contratar a pessoa para distribuir, e a efetividade da jornada era totalmente esquizofrênica, ruim, como um panfleto é. Então eu ainda vejo o cara imprimir panfleto e distribuir no sinal, eu fico: "Cara, mas é R$ 13 pra te imprimir hoje para 1.000 pessoas na Meta". Ah, só que o problema é, imprimir a sua parte da a primeira parte da equação da jornada, tu tem que jogar para o lugar certo, ter o vendedor que faz direito. Eu vejo que às vezes o empresário ele quer fazer aquilo que ele vê. Então pelo menos o panfleto eu vejo os 1.000 panfletos, a Meta deve estar me enganando, ela deve estar imprimindo, fingindo que está imprimindo, sabe. Então também tem essas loucuras aí da cabeça da galera. Gostei que você falou, né, o anúncio, seja o panfleto, seja o anúncio no Instagram, Hã? no TikTok, enfim, é um pedaço da jornada, da equação, né. Isso. E às vezes a empresa não está tendo resultado com um canal, seja com uma agência, seja com um time interno, ou numa ativação num evento, Uhum. e bota a culpa toda no canal originador da demanda, mas pode ser que tem gargalos ali Sem no dúvida. resto do processo de ponta a ponta, né. É uma ciência mega complexa. Eu falo assim, o nosso trabalho de publicitário, a parte de propaganda e vendas, é chamar a atenção e fazer o cliente agir, reduzir o máximo o tempo entre a atenção e a ação. Então, pô, a Meta te garante que tu consegue pegar a atenção do cara? Te garante, é garantido que tu vai imprimir. Agora tu vai conseguir fazer ele agir? Aí é uma coisa mais complexa, porque tu tá num ambiente que o cara não tá lá pra isso, precisa tirar ele dali, levar ele pra outro lugar. Então, entre a atenção e a ação, o elemento que afasta ou aproxima é a fricção. Quando tem muita fricção, tu afasta a atenção da ação. Quando tu tem ausência de fricção, tu aproxima e fica mais fácil. O que eu quero dizer com isso? Quando tu fala assim: "Cara, meu produto é o produto A e custa X". Pô, preço é fricção, complexidade do produto é fricção. Se a tua oferta fosse, então qual que é o remédio para reduzir fricção? É a oferta. Se a oferta fosse, aparecesse no teu Instagram lá, Marcos, clica aqui e ganha R$ 1.000. Clica aqui, tu vai ganhar um Pix de R$ 1.000, só clicar. Putz, é uma oferta zero fricção, impossível de ser feita, mas é um exemplo extremo. Então como que eu pego a minha oferta e torno ela com mais objeções intrinsecamente quebradas, né, menos fricção? Pô, garantia incondicional, o lance que a gente falou de um evento, education-led growth, ao invés de eu trazer o cara direto para uma oferta, eu trago ele para um conteúdo educacional, vai ser mais fácil o cara clicar. Uso um influenciador, então é muito mais fácil o empresário clicar num ad do Marcos, porque ele já te conhece. Então faria muito sentido para a TOTUS, que é um sistema, um ERP, contratar o Marcos para gravar os anúncios para ela, do que ela veicular no perfil dela, com um artista, com um profissional ali, né, contratado para gravar, porque aquela audiência não tem afinidade com aquela pessoa. Então tu tem que buscar esses atalhos. Aí se tu fez tudo isso certo, tu tem que jogar essa demanda para um lugar. Então jogar para o WhatsApp, para ligação, para o teu e-commerce, tudo isso pode falhar ou não. E depois que tu fizer tudo isso, tu ainda precisa vender certo, na margem certa, e vender o máximo de vezes possível com a melhor margem possível. Então todas essas camadas precisam dar certo. Só que nesse meio tempo, o empreendedor que não consegue conectar todos esses pontos, que ele é mais talvez linear, ele já vai ter mais dificuldade. Ou seja, reflita bem se você quer continuar com a sua empresa, porque tá abrindo várias vagas de concurso público, porque quer dizer, cara, ter empresa é uma bucha mesmo, Muito falo complexo. e aí uma coisa que eu puxo a orelha dos empresários, Nenner, cara, ter uma empresa
é uma profissão, é um ofício. Tanto é Sim. que muitas vezes você vai fazer um check-in no hotel e tem lá ocupação, profissão, tu coloca empresário. Aham. Só que como ser empresário não é uma profissão, um ofício regulamentado, qualquer um pode ser sem qualquer qualificação. Total. Então, na hora que você compara o investimento médio de tempo e dinheiro dessa profissão, dessa categoria profissional, empresário, empresária, com outras categorias, tipo dentista, advogado, psicólogo, fisioterapeuta, médico, Aham. cara, todas essas categorias que eu falei, elas têm um investimento de tempo e dinheiro médio na carreira para desenvolvimento e qualificação profissional brutalmente maior do que a média dos empresários. Verdade. Tipo assim, você pega um médico, quantos anos da vida dele ele estudou e o quanto que ele gastou com capacitação Verdade. para ele exercer o ofício da medicina, entendeu? Sei lá, na média, vamos pôr R$ 1.000.000 na jornada dele, sei lá, Aham. 10 anos da vida dele. Agora pega um empresário na média, entendeu? Agora não faz nem administração eventualmente. Total. E assim, ser empresário é mais fácil que ser médico? Não, É difícil necessariamente. comparar, mas eu acho muito mais difícil, É. porque É menos objetivo, é mais complexo. total, você tem uma lateralidade de conhecimento gigante, você tem que saber, tem que É, entender de matemarketing, mas tem que entender um pouco de contábil, de financeiro, jurídico. Ah, mas eu contrato pessoas que sabem disso. sim. Mas para mim o empresário ele tem que ser um maestro, ele tem que saber pelo menos ouvir se o cara tá tocando o instrumento bem Sim. afinado. Senão ele faz papel de bobo, né. É que eu acho que, assim, existem, né, problemas na vida, todo ser humano, independente da profissão, tá resolvendo um problema, esse talvez seja o fato. E aí existem problemas simples, que é, sei lá, fazer um bolo, existem problemas complicados, que é mandar o homem pra lua. Então, pô, um bolo é simples, pega uma receita e qualquer pessoa consegue, fazer um churrasco, que eu vou lá te ensinar. Problema complicado é mandar o homem pra lua, ou ser médico, ser um clínico geral. Cara, é complicado, mas existe uma ciência exata, né, química, biologia, é uma ciência exata, se tu souber, tu consegue chegar na resposta exata do tratamento. Só que existem ciências complexas, existem problemas complexos, que é, por exemplo, criar um filho. Se tu fizer ABC, o output da criança vai ser 3, 1, 2, tu pode fazer tudo certo, dar errado, tudo errado dar É certo, verdade. porque ela é complexa. Aham, O aham. que que é uma ciência complexa? Ela é onde existem variáveis que não estão no teu controle. Então, empreender é um ambiente complexo. Tu pode fazer tudo certo e o mercado mudar à sua volta. Então, pensa na AI. Pô, a AI está mudando o ambiente. Então, se você está fazendo A perfeitamente certo, assim, você está seguindo um playbook, uma lista certa, simplesmente exata, que estava dando certo, ela pode mudar, porque o cliente já não quer o que tu tá vendendo. Sim, sim. Então, pô, eu comprava mídia na TV e dava certo, mas a audiência da TV diminuiu. Agora ferrou, É, sabe? tem variáveis que a gente não controla, né. Então é muito mais ter esse quê da arte, que é você ter essa sensibilidade de entender o que está acontecendo, além das ciências exatas que também estão extrínsecas, que talvez seja finanças e outras mais, né. Mas tem essas ciências que são complexas, que estão envolvidas no negócio. Por isso que o nosso trabalho tem esse grau de dificuldade. Como é que eu controlo meu output, sendo que eu não controlo todas as variáveis, né? Total. Às vezes o empresário ele se desespera um pouco com isso, né, porque principalmente com a questão de governo, política, insegurança jurídica e tal, pô, tem coisa que pode afetar meu negócio, me quebrar, tal, É. enfim. E aí ele usa até um pouco isso como muro das lamentações e muleta. É, E o que eu gosto de dizer é assim: como é que você se protege das variáveis que você não controla? é. Usando as variáveis que você controla com o máximo de inteligência, competência e excelência. Porque quanto mais você faz melhor aquilo que você controla, mais aquilo que você não controla te afeta menos negativamente, tende a te afetar menos negativamente. Uhum. Exemplo, veio uma pandemia, buf, quebrou nas pernas muito negócio. Mas os negócios que tiveram excelência para gerar caixa, para ter uma equipe, para ter vantagens competitivas, Uhum. a pandemia doeu menos, ou pelo menos não matou o cara. Sim, Agora o cara que já estava performando, mais ou menos, ou mal, a pandemia foi lá e terminou de matar o cara. sim. Então, assim, se você tem algum medo ou receio, "Nó, do que vai ser o Brasil, quem não é o política", a única maneira de se proteger é você sendo cada vez mais excepcional naquilo que você controla. É isso. Né, tua estratégia de marketing, vendas, como é que você usa o teu dia a dia, o quanto você é produtivo ou não, quem que você contrata, Uhum. que você não contrata, a tua precificação, porque tem muita coisa que a gente exerce controle e influência, Sim, que se a gente exercer bem esse controle e essa influência, pode minimizar o efeito sim. negativo de coisas que a gente não controla, né.
E aí, respondendo uma dúvida que tu nem fez, mas tu tinha falado que faria, que é a dúvida sobre o marketing interno ou externo. Isso é a minha próxima pergunta. Ter agência Então ou não, equipe ou não, então, eis a questão. dado esse contexto que a gente acabou de falar até agora, para mim um fato é, não tem como você administrar uma empresa sem ter um sócio marqueteiro. Porque o marketing, que é essa ciência do mercado, ela é uma variável tão influente no resultado que você precisa ter um sócio marqueteiro. Que eu entendo que eventualmente você faz esse papel aqui, porque você foi o cara que comandou uma área de vendas e marketing de uma empresa antes dessa. Então você era mais marqueteiro, diretor comercial do que CEO. Uhum. Aí aqui você virou CEO. Se você for pensar os melhores marqueteiros da história que vem à tua cabeça, não vai vir o Nizam e o Washington Oliveto, apesar do seu talento como publicitário. Os melhores marqueteiros vai vir o Elon Musk, vai vir o Steve Jobs, vai vir o Bill Gates, que era um cara que sacava o mercado, construía produto e aí ficava fácil fazer a Bons propaganda. empreendedores são ótimos marqueteiros, né. Então, isso é pré-requisito. Só que às vezes a empresa é fundada por um engenheiro, que é ótimo, o cara sabe fazer um produto fábrica. O cara tem sensibilidade zero para cliente, para vendas, e aí ele terceiriza a estratégia de marketing dele para uma agência, que, cara, se a agência que tu terceirizou conseguisse fazer esse papel por R$ 5.000 por mês, teria uma assimetria aqui de valor bizarra, não faz sentido. Ela vai gerar growth para tua empresa, crescimento para tua empresa por R$ 5.000 por mês. É impossível esse negócio fechar. Então, não tem como. O que ele vai fazer é executar a parte da tua estratégia. Então, a estratégia de marketing e vendas do acelerador, até onde eu conheço, está 100% na tua mão e no teu comando. Parte dela tu vai delegar para uma CMO, para um CRO, um cara de revenue, um cara de marketing, que vai descer um pouco mais na tática, mas a estratégia vem cascateando da tua cabeça, do teu board, ou seja, tu está muito competente para discutir aquele tema, a gente estava falando um pouco sobre isso hoje. E eventualmente a tua diretora de marketing vai tomar a decisão, cara, beleza, para essa estratégia acontecer, eu preciso criar anúncios. Para criar anúncios, eu vou contratar uma produtora, porque o nosso time aqui de audiovisual está com a capacidade limitada. Não estou conseguindo executar mais, não tem mais VIP limit, não consegue mais fazer a partir disso. Então, pô, vou contratar um freela, vou contratar uma agência. E ela vem executando. Pô, às vezes você quer um ponto de vista externo. Pô, eu tenho, o Marcos aqui tem um track record, uma experiência com marketing e vendas, mas ela é de uma escola A. Pô, eu quero uma ideia diferente. Aí o Marcos vai lá e chama o Denner para trocar uma ideia, vai lá contratar a McKinsey e paga $1 milhão para a McKinsey cagar ideia no acelerador que ele deveria fazer, isso que uma consultoria de estratégia faz. Aí ele pega e filtra o que a consultoria falou para ele e toma a decisão do que ele vai fazer a partir dos insights que os caras trouxeram, mas a responsabilidade de ser capaz de filtrar tá no sócio marqueteiro. Senão, se fosse tão simples assim, todas as empresas davam certo, era só contratar a agência de R$ 5.000, contratar a McKinsey. Se contratar a McKinsey fosse garantia de sucesso, todas as empresas davam certo, era só contratar a McKinsey. Ou seja, dentro de casa eu preciso de gente boa de marketing, para independente de ter time ou agência, ter essa É, interlocução. principalmente um sócio marqueteiro. Eu acho que esse é o lance, que é a bandeira que eu tô defendendo, porque é o exemplo do engenheiro. Esse Se sócio marqueteiro também é aquele sócio comercial, né. marketing sendo É a ciência porque do mercado, né. porque para mim marketing e vendas se misturam É a muito, né. mesma coisa. Lembra que Se marketing na misturam. nossa definição aqui ficou, cara, a ciência do mercado. É, Então o cara tem que ser bom em mover o mercado. aham. Então pensa assim, esse cara, ele é bom se entrar no cliente, falar com o cliente, convencer o cliente, mas ele nem sabe se o produto existe. Sabe esse cara? Uhum. Puta, ele não faz a puta ideia de como é que entrega o produto, vamos pensar que seja uma fábrica. Aham. Aí ele vai ter o outro sócio, que é o sócio engenheiro. Aí o sócio marqueteiro vai chegar no sócio engenheiro e falar: "Cara, a gente precisa fazer copo preto, mano. O Max quer copo preto. Puta, mas a gente só faz, copo branco, mano. Eu sou engenheiro, sei fazer copo branco". Aí o cara falou: "Não, cara, mas o copo branco não vai vender, o Max é um copo preto. Tem que ser preto, eu consegui vender no preço". O cara da produção, ele não tá nem ele não tem essa sensibilidade, sabe, do produto e do que o cliente tá querendo, de fazer a venda, de abrir as portas. Às vezes ele fala: "Cara, a gente precisa fazer, garrafinha, porque se eu vender só copo preto, eu não consigo entrar no cliente. Eu só consigo entrar via garrafinha". Na propaganda, na publicidade, no go to market, o único jeito de entrar massivamente é via produto garrafinha, porque copo não tá dando. Depois a gente vai vender copo, senão eu não consigo entrar direto no copo. Aí o cara da engenharia, ele vai se for só o cara da engenharia, ele vai falar: "Enfia copo preto, enfia copo preto". Ah, o marqueteiro não consegue vender copo preto, se meu cliente não abre a porta com copo preto, ele só abre com garrafinha. Então essa complementariedade é importantíssima. Sim, Eu acho que uma empresa sobrevive sem um sócio engenheiro, mas não sobrevive sem um sócio marqueteiro. Porque é muito mais fácil o marqueteiro falar: "Faz copo preto", e o cara faz copo preto,
do que o cara ter essa sensibilidade e esse alinhamento com o resultado da companhia Concordo, inteira. concordo. Às vezes a empresa pode até ser fundada com o sócio mais técnico, o sócio engenheiro, Aham. mas ela não vai sobreviver mesmo sem esse DNA de vendas e Essa marketing. empresa surge normalmente quando ela está fazendo um produto que ele é escasso e existe uma demanda. Aí, naturalmente, o mercado empurra ela para frente. Só que o que acontece com a tendência? Vai ter mais ofertas parecidas, porque outras pessoas vão ver que está dando certo e vão copiar. Então vai começar a apertar a margem do cara, porque vai ter a mesma demanda para mais oferta. Aí o mercado vai te penalizar, se você não for mais inteligente na estratégia de marketing. É. E aí as empresas que às vezes não têm esse sócio comercial barra marqueteiro e tal, é você às vezes contratar um cara bom e ver alguma forma desse cara ter um pedaço do negócio para ter um alinhamento de interesse de longo prazo. Exatamente, porque o teu negócio vai depender desse cara. Eventualmente tu pode terceirizar com uma agência? Tu pode. Mas, cara, não vai ser R$ 5.000 por mês, entendeu? Se tu quer que ela faça isso em altíssimo nível, custa muito caro. Então, tu Cus pode contratar hoje meu planejamento estratégico. Contratei uma consultoria para ter meu planejamento estratégico, custou R$ 500. Então, não é um serviço barato para te botar um cara crânio do teu lado. Essas agências que são acessíveis para a maior parte das companhias, elas são mais táticas, muito menos estratégicas. táticas e E operacionais, né. operacionais. E elas não entendem nada do teu negócio. E não vai ter a que entende. A que fala que entende, não entende. O cara não tá no teu tu tá 24 horas por dia pensando no teu cliente. Por isso que tem que ser um sócio, porque a agência, por o preço que tu tá cobrando, não tem como ela pensar no teu negócio 24 horas por dia. A graça é ela vender aquela aquela capacidade dela de fazer anúncio para várias empresas para ser mais barato para cada empresa que não demanda um time dedicado ainda. Então não tem como ela pensar 24 horas, mas não é por isso que ela é ruim. Sim. Entendeu? Só que, cara, é um negócio que não faz sentido. Não, é que às vezes a empresa quer contratar ali uma agência de 5.000 e ter uma entrega de 25, 50.000 e existe uma falta É. de alinhamento de realidade ali mesmo, né. Seria como eu, sei lá, eu contratar um contador de R$ 2.000 no mês E e que eu queria que seja meu diretor financeiro. exato, e o cara me entregar um planejamento tributário endossado, assinado com tributarista e tal, Exatamente a mesma relação. então eu acho que é ter essa consciência, né. Mas, eu tenho uma coisa que às vezes eu recomendo para empresários, vê se você concorda ou não, se não concordar beleza, Uhum. mas eu acho que a empresa que é mais crua de marketing, é ter alguém interno bom de marketing, mas talvez começar terceirizando e trazendo agência, porque Sim. você montar um time do nada, do zero, ainda com pouca verba de Uhum. mídia, eu acho que a agência, a assessoria é Aham, um super parceiro, porque por 5, 7, 10, 15 mil por mês que seja, você aham. tem toda uma equipe compartilhada que já te atende. Sim. Você não tem volume de mídia ou de estratégias que justifica ter aquelas posições Uhum. dedicadas. Sim. Agora o que eu sempre falo é ter um coordenador, um gerente de marketing interno ou um sócio bom de marketing e Isso. vendas para ser Hã. interlocutor com a agência. E E aí talvez quando essa empresa cresça de musculatura, vai investir 500.000 por mês, 250.000, 1.000.000 isso. por mês de mídia, aí talvez começar a internalizar Hã. algumas posições. Faz sentido isso ou não? Faz super. O que eu ia até adicionar, vou trazer um frame aqui, um modelo mental pra galera pensar, mas também antes disso complementar que não só empresas pequenas, mas como grandes empresas sempre usam terceiros, né, Accenture, McKinsey, Bain, KPMG, essas empresas existem por algum Vocês motivo. atendem, né, XP, XP, Spotify, várias grandes exatamente. empresas. Então, por que que esses caras contratam? Aí vamos no modelo. Primeira coisa que eu preciso fazer, a primeira coisa que eu preciso nesse tema é saber o que fazer. Então, ou você vai vir aqui no acelerador marketing digital, no acelerador empresarial, vai fazer um curso, vai estudar, ou vai contratar alguém para te ajudar a entender qual é a realidade do teu negócio e criar uma teoria para ganhar o jogo. Primeiro você saber qual é a teoria. Estratégia, ela é a teoria de por que você vai ganhar o jogo no longo prazo e ela pode não dar certo, mas você não pode estar confuso. Essa é uma definição importante sobre estratégia que eu tenho para minha cabeça. Então, cara, eu criei uma estratégia. Ó. Eu sei como que eu vou ganhar o jogo. Mas pode dar errado? Pode, porque tu não controla todas as variáveis. Mas tu não pode estar confuso. Tu não pode estar tirando para todo lado, não sei qual que é a minha teoria para ganhar o jogo.
Então a primeira coisa que tu precisa E para definir o jogo, só desculpa te Uhum, interromper, manda. você tem que definir qual é o jogo, né, que para mim é definir onde você quer chegar com a tua empresa, porque tem empresário É que tá isso. que nem segue igual tiroteio. "Véi, que Exatamente. tamanho você quer estar daqui 3, 5 anos?" "Ah, não sei". O cara só quer sobreviver, fazer dinheiro no curto prazo. Exato, qual que é teu jogo, né, qual que é o Exato. teu sonho grande aí, a visão de futuro. Para mim é isso, a estratégia é a teoria para ganhar, porque você vai ganhar o jogo no longo prazo, sustentado em vantagens competitivas. Porque se não houver vantagens competitivas, você fica frágil no longo prazo, por exemplo, marca. Por que que é importante ser um investidor grande de mídia como vocês são? Porque isso cria marca. Por que é importante essa sede? Cria marca. Pô, um monte de concorrente surge, mas vocês estão cada vez há mais tempo investindo na mesma imagem cria tradição. Tradição sustenta uma vantagem competitiva. Pode haver outras, mas essa é uma das. Então isso é importante. Então, pô, beleza, eu sei o que eu quero fazer, definir isso. Que eu posso pensar, posso estudar, posso fazer o acelerador marketing e tal, posso comprar o livro do Denner e tentar criar essa estratégia, posso contratar uma consultoria, uma auditoria para matar essa charada. Beleza, agora eu não estou confuso, eu sei o que eu quero. Aí você vai precisar ter coisas, precisar se armar. Então, pô, será que eu tenho um CRM? Será que eu tenho uma estrutura para vendedores atenderem? Será que eu tenho uma sede para botar esses vendedores? Às vezes o cara tá tudo home office. Será que eu tenho os vendedores contratados? Será que eu tenho uma estrutura de marketplace? Será que eu tenho uma estrutura de dados? Seja lá o que precisa ter para a tua estratégia acontecer. Depois você vai precisar manter isso. Aí manter que eventualmente entra os times terceirizados ou internos. Aí você vai olhar, pô, eu criei uma teoria, uma hipótese, que é vender pelo Facebook via WhatsApp. Vou fazer mídia na Meta, Instagram, vou jogar pro WhatsApp, vai cair no vendedor e vai vender. Essa é a minha teoria para ganhar o jogo. Beleza. Vou construir essa estrutura. Vou lá, construo essa estrutura, só que agora eu preciso manter isso, eu preciso comprar mídia, criar anúncios constantemente. Beleza. Quanto custa esse time internamente? Pô, custa R$ 30.000 por mês. Cara, mas eu tô gastando 5.000 de mídia. Eu nem sei se vai dar certo. É a minha teoria para ganhar o jogo, mas eu não tenho evidências que comprovam que sim. Se eu pegar uma agência que ela vai estar compartilhando esse profissional com outras 10 marcas, talvez eu consiga contratar por R$ 4.000 por mês, por R$ 5.000 por mês. É o melhor time? Não, porque o cara tá um quinto do dia pensando em você. Mas é muito mais barato. Dado que você está nessa fase de você nem sabe se isso vai dar certo, vale tatear dessa maneira. Vai ser excelente e melhor que o time interno? Nunca. Porque não é o mesmo preço, não é o mesmo grau de dedicação. Mas para atravessar essa zona de aprendizado, esse momento da história, vale. Aí você começou a ter evidências do que dá certo, aprendeu, e você, beleza, de fato eu tenho mais evidências que comprovam que aqui é o negócio, a gente entra na quarta fase, que é expandir essa coisa, para obter mais resultado. Aí você tem duas opções, você pode cancelar com a agência e contratar um time interno, ou você pode chegar na agência e falar, essas pessoas aqui que mandam bem, como é que eu faço para ter os caras dedicados? Quem sabe tu me coloca ele 100% do tempo dedicado. O cara vai colocar uma margem e vai sair eventualmente mais caro, mas você não tem o risco trabalhista, caro comparado ao teu time interno, você não vai ter o risco trabalhista, você não vai ter que pensar no plano de carreira das pessoas, e talvez você dê mais uma tateada ainda para você ficar mais confiante na contratação de um Não, time e interno. às vezes a empresa não sabe contratar um gestor de tráfego, um designer de landing page, Então, a XP um copywriter. tem mais de 20 pessoas contratadas na V4 dedicadas para XP. Porque às vezes ela não quer ter isso. Tem 500 pessoas no marketing. Então ela tem lá 400, talvez, que são CLT, e ela tem lá uns 50 contratados via The Bridge, que é um outro outsourcing de mão de obra, ela tem 20 com a V4, porque a V4 também fica desenvolvendo as pessoas, trazendo outras ideias. Então ela compõe esse mix de soluções para essa fase que ela está, que é uma fase de escala e expansão, né? Entendi, sensacional. É a jornada ali do marketing e tudo O mais. problema é tu sustentar a ansiedade do empresário até chegar lá, né? E às vezes também a empresa querendo ter 1.000.000 de retorno com 5.000 por mês, né. Exatamente, exatamente. Ô Denner, se você tivesse aqui no meu lugar, Uhum. se você tivesse entrevistando o Denner Lippert, né, o cara bom de churrasco, já ouvi, mas nunca experimentei, vou ver, hein, vou estar lá Boa. pra Se poder ficar ruim é porque tua churrasqueira é ruim, não é eu que sou ruim. boa, 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 boa. Se for na minha casa, eu Ah, às vezes também é fornecedor da da carne, carne. alguma Mas da coisa carne eu assim. levo, né, pô, eu vou fazer, Não tem como errar, né. tem. Eu É, não vou correr esse risco. isso aí. Se você tivesse aqui no meu lugar, você projeta agora, Uhum. entrevistando você, conhecendo a nossa audiência aqui do Pode Acelerar, né, os empresários fazem o acelerador, a gente teve a honra de ter você lá no Sim. acelerador, tá no meu caderninho de vitórias lá, assim, ó,
dos caras que poderiam estar me ensinando, mas estão aqui aprendendo comigo. Então foi muito Legal. legal ter você lá no Acelerador Empresarial com a gente, receber seus feedbacks, suas sugestões, suas percepções. Então, se você estivesse aqui no meu lugar entrevistando o Denner, qual pergunta você teria feito para o Denner que eu não fiz ainda? Legal, Então, tá assim, bom. mas não traz a resposta, é só a pergunta mesmo. Que pergunta você teria feito para o Denner Cara, eu que teria eu ainda não fiz? sim, Sei que é uma pergunta provocativa, né? sim. Eu teria feito eu acho que nesses podcasts, eventualmente, a gente evita perguntas que vão jogar o entrevistado numa zona de desconforto muito grande. Uhum, Então, eventualmente, eu perguntaria: "Cara, eu vi umas reclamações sobre a V4. uhum. Como que tu responde a elas? Por que que tu tem reclamação no Reclame Aqui?" Entendi, entendi. Cara, me veio uma iluminação aqui, eu acho que é o laranja da sede, assim, sabe. E aí me veio aqui uma pergunta pra gente fechar com chave de ouro. Eu já vi que tem algumas reclamações aí da V4, e como é que você responde a essas reclamações? A V4 tem algumas reclamações no Reclame Aqui. O que que você tem a dizer sobre isso, Denner? Ó, essa pergunta tem que ser o corte do começo do podcast, É, que daí a galera vai ouvir até o final. boa, 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 boa. Cara, vamos lá. A gente tem toda a natureza da complexidade do serviço que a gente está inserido, tá? Então, isso é uma derivada. A outra derivada é que a gente é a maior empresa da história desse setor. Então, a gente não é a empresa com mais reclamações, a gente é a empresa com mais clientes. Então, mesmo que, sei lá, vamos dizer que 5% dos meus clientes tenham problema. Então, eu tô falando de 50 clientes por mês, porque são 1.000 novos clientes por mês. Se for pegar o meu Reclame Aqui, deve ter, sei lá, 50 reclamações no último ano, e a nota é excelente, ótima pelo Reclame Aqui, melhor que a da XP, da WhatsApp e da Apple. A Apple tem milhares de reclamações e é não recomendada pelo Reclame Aqui. Então a gente não é uma empresa que não tem problemas, não é uma empresa que 100% dos clientes dão certo, mas é a empresa que melhor resolveu esses problemas nessa escala. Então, para a maior parte dos fornecedores, eles nem têm nota no Reclame Aqui, porque eles não têm volume de cliente, de reclamação. Para a V4, um cliente que dá errado, e eventualmente vamos dizer que a gente errou, e a gente precisa devolver o dinheiro do cliente, como é uma garantia que a gente traz, a graça do que a gente construiu é que a gente não precisa daquele dinheiro. Então a gente pode eventualmente devolver, que seria mais difícil de conseguir com outro fornecedor. E a gente está disposto e interessado em ouvir para melhorar o problema, melhorar o que gerou aquele problema. Tanto que várias das nossas ofertas atuais têm garantia incondicional. Se o cliente não quiser, a gente devolve o dinheiro. Não gostar, a gente devolve 100% do dinheiro, para garantir que a gente esteja construindo relações de longo prazo com os nossos clientes. Então é isso, é uma questão da natureza do mercado, então é um negócio que vai dar problema, não é um business perfeito, produtos em constantes aprimoramentos e desenvolvimento de soluções melhores, ah, e com muita escala. Então, na prática, é a marca que vai ter volume de clientes ativos e de clientes detratores. E todo mundo, que começa a escalar e vender para cada vez mais clientes, seja pessoa física, seja, pessoa jurídica, né, uma hora você vende também para alguns clientes que deveriam estar no manicômio, não soltos na Então, sociedade. Tem isso tem isso também, né. também. Por Cara, exemplo, tem isso esses dias agora tem um cara que 3 anos depois do acelerador, ele veio pedir o dinheiro de volta. não deu certo. Porra, 3 anos depois, tá de sacanagem, né. Ah, Tá aí, forçou a barra, né. Então 3 anos depois, é, então provavelmente, sei lá, o cara passou por um aperto, alguma coisa, sim, tal, enfim. Porque, pô, toda empresa que faz acelerador tem resultado? Não, se toda empresa tivesse um resultado absurdo, sim, teria que custar, sei lá, R$ 500.000 a sim, parada, né. sim. Porque tem fatores do ambiente externo que a gente não controla, Uhum, e a gente também depende do esforço das pessoas de colocar em prática, né. exato. Eu faço até uma analogia com a academia, todo mundo que se matricula na academia emagrece, melhora o corpo? Não, Não, precisa ir, né. mas todo mundo que vai, comparece, segue o método, segue a receita, Uhum, imprime esforço naquilo ali, sim. cara, é infalível. No meu caso é ainda pior, porque se o cara fizer tudo certo, ele ainda pode dar errado, porque os fatores eu não controlo. Sim, Será que ele tem total. o melhor produto? Será que ele tem a melhor logística? Será que o concorrente não fez uma solução melhor? Então eu ainda tenho esse ofensor à natureza do que eu escolhi resolver para o cliente, né. Exato. Mas vocês estão fazendo um excelente trabalho, eu sempre falo assim, né, se a gente vê alguém tendo sucesso, cara, a não ser que seja uma pessoa não íntegra, um bandido, Uhum. antiético, tal, enfim, que com certeza não é o seu caso, nem o meu, nem de milhares de caras que estão fazendo um trabalho Sim. incrível, é porque tem ali competência e inteligência naquela Uhum. trajetória, entendeu? Não tem almoço Muito. grátis. Cara, quantas empresas conseguem faturar 10 milhões no ano? É, São muito poucas.
ente 96%, se eu não me engano, do CNPJ não fatura nem 1 milhão por ano. exato. Então, cara, se o cara tá fazendo 10 no ano ou, né, no seu caso que é sei lá quantas vezes mais, Sim, cara, ruim, estúpido no total e nada que não presta ali, é realmente uma é, tolice não perceber o valor sim, e que tem competência é. embutida na parada, porque não tem como não ter, Sim. entendeu? E tem outras 2 coisas que eu gosto de falar, se você tem uma assessoria, uma agência que não seja a V4, não cancele com ela e contrate a V4. Tenta entender o que a gente falou aqui nesse podcast. Pô, será que eu tô com a expectativa certa? Será que eu não posso, ao invés de cancelar com o cara, contratar mais dedicado? Fazer um deal mais win-win, né, um revenue share, compartilhamento de resultados com a agência para ela poder ganhar dinheiro também, porque senão como é que ela vai viver e sobreviver? Antes de tu cogitar a troca ou a internalização, vale a pena você cogitar, uma opção como essa, sabe. E eu falo também, um dos outros variáveis da V4 é que a gente escolheu servir muitos clientes pequenos, que ninguém faz isso no nosso setor. Eu falo, a V4 não é a melhor. Melhor que a V4 tem a Cadastra, tem a Raccoon, né, que chama Monks, só que tu não vai fechar nenhum contrato com os caras por menos de 5 milhões, 3 milhões, 2 milhões por ano para começar. PMWeb, que é um amigo meu do Guto, WPP, faz CRM para você. Qualquer coisa por 5, 10 milhões por ano, você consegue trabalhar com os caras. A gente atende cliente a partir de 50 mil reais por ano, às vezes 20 mil reais a gente já tem solução. Então, óbvio que não é esse mesmo nível de comprometimento e de sofisticação. Mas será que você precisa? Só que tem que equilibrar essa bagunça, então essa é a complicação. Apesar de a gente também competir nos grandes clientes com esses players, que são muito bons. Mas se o cara também tá dando murro em ponta de faca ali, 6, 12 meses com esse parceiro de marketing ou mais, Se ele e não tentou tá deus diferentes, evoluindo, eu acho que, né, se ele pode tentou alinhar, se tem uma conversa de valor, uhum. liderar esse cara de uma outra forma, aí Porque você tá num mercado que nem eu, a gente tem um problema, no nosso modelo de negócio, que a barreira de entrada é baixa, então qualquer Zé Ruela faz um curso de marketing digital, já bota que fala é que faz, né. fala que é consultor, que é agência, que é não sei o quê, bá mete um monte de número lá, Aham, tal, que nem eu, que tem de mentor de empresário aí que já gerenciou bilhões. O cara sim. foi gerente comercial de uma multinacional, aí a multinacional faturava 1 bilhão no ano, aí o cara mete na bio do Instagram, assim, sabe, gerenciei 1 bilhão em vendas, Sim, vira um big number, e sim. tal. Então a gente tem baixa barreira de entrada, então tem muita gente ruim nos nossos mercados, né, Tem. sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, Sim. não que a gente é a única opção, Não, tem vários ótimas, boas opções, sim. né, nos nossos modelos de E eu acho que negócio. não são negócios de winner takes all, de soma zero, ou seja, o cara pode ter uma assessoria A e a V4, tem várias que a gente coexiste. Aham. Na BID lá a gente trabalha com a agência WE, que é a agência de publicidade deles. Então o cara precisa fazer um único curso na vida? Não, eu fiz o acelerador, Ah, falei que fiz porque você tinha mais de 100 funcionários, então era no meu aham. critério, aí eu Aham. vi alguém. Pô, mas eu vou fazer Stanford, fiz Harvard, pô, um elimina o outro? Não, a ideia é Total, que o cara vá se desenvolvendo, total. ter mais pontos de vista. Então, também é isso, entendeu? Não é um soma zero, não é tipo iFood, ou você usa o app do iFood ou você usa o da Rappi, né, normalmente o cara só tem um, você é um plano de telefone, plano de luz, pô, é uma empresa que serve, não tem como ter Verdade, duas. Não é um verdade. negócio de soma zero, não é um winner takes all, não é um único ganhador. O cliente pode ser servido por múltiplos players. Sim, na jornada de marketing vai ter várias pessoas e na jornada de desenvolvimento de estudo do cara vai ter vários players ajudando, né. Exatamente. Denner, deixa uma mensagem final aí de 30 segundos, 1 minuto, 2 É, minutos, olhando aí nos olhos dos empresários aí, manda sim. ver, rasga o verbo. Cara, eu acho que assim, o empreender é um ato de acreditar no invisível. Então pensa que quando o Santos Dumont começou a testar os modelos aviônicos lá dele, cara, ele acreditou que o avião voaria um dia, mas era algo completamente impossível. Então ele acreditou no invisível para um dia a aviação chegar onde chegou hoje, porque um dia esse cara acreditou nisso. Então o seu negócio talvez seja aviação em 1940. Daqui 40 anos, daqui 10 anos, daqui 30 anos vai ser algo completamente maior e diferente. Pensa que a Apple tem quase 50 anos. Então a Apple, quando ela tinha quase 20 anos ou algo nessa casa, em 90 e poucos, ela estava prestes a quebrar quando o Steve Jobs retorna, reconfigura o negócio, relança o iPhone, quase 10 anos depois. O Tim Cook, o atual CEO da Apple, entrou na Apple em 96, 97, ela já tinha 20 anos. Ou seja, o seu Tim Cook talvez vai entrar daqui 10 anos no seu negócio. Então a visão de longo prazo, ela é um pré-requisito. Nessa ansiedade, nessa angústia que a gente fica no dia a dia, porque é invisível aquilo que a gente está construindo, porque essa é a graça também de empreender, mas também a angústia que nos traz, porque é invisível. O melhor remédio
expressa ansiedade e é o planejamento de longo prazo. Então pensa nisso, seja menos ansioso, bata menos a mesa, jogue menos a mesa para cima com os seus parceiros, fornecedores, colaboradores, clientes e construa, crie o futuro do Brasil, o futuro do mundo, precisa de soluções. Tudo que a gente vive no melhor momento da humanidade, os nossos filhos vivem bem, comem bem, porque vários empreendedores ao longo da história acreditaram no invisível e hoje a nossa vida é muito mais fácil. Você vai fazer a vida dos próximos serem mais fáceis e da sua família ser mais fácil pelos frutos que você vai colher desse mérito, porque você vai seguir acreditando nesse invisível e construir Brasil. Tem um ritual de encerramento aqui do Pode Acelerar que a gente bota aquela dança e vai descendo até a boquinha da garrafa. E aí meu convidado dança junto comigo. Que isso, Sua garrafinha é essa. Vamos? Preparar? Brincadeira, brincadeira. Ficou até vermelho. Você vê que o cara... Gaúcho, pô, não Você faz vê- isso comigo, não. É só Eu sou gaúcho morando em Campinas. É pra só o fazer isso comigo. quebra-gelo, é só o quebra-gelo. Na verdade, o ritual é assim, ó, eu falo pode, você solta um acelerar aí, Tá bom. e eu pode acelerar, qual que é a intenção dele? É falar para os empresários colocarem em prática algo com base no que eles viram, ouviram e anotaram e pensaram aqui, porque as pessoas escutam demais e fazem de menos, assim, Sim. sabe? Isso me irrita. Total. É por isso que eu falo que o objetivo do conhecimento não é você acumulá-lo somente na sua cabeça, mas realmente desdobrá-lo em ações práticas. É isso. Então pode acelerar esse convite, cara, pode acelerar, usa isso aqui que a gente falou de alguma forma, não deixa só na Perfeito. cachola, beleza? Eu solto um pode, você um Bora. acelerar. 1, 2, 3, pode! Acelerar.